Beleza, galerinha? Tudo bom, pessoal? Olha quem tá aqui de novo. Eu, professor Ribamar Costa, trabalhando contigo, um tema super importante, um tema super atual. A gente vai trabalhar hoje Covid-19. Não, calma. A gente vai falar para vocês sobre ela, sobre ele, o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. A gente já pode falar saída porque o Reino Unido já concretizou então essa saída agora, em 31 de janeiro de 2020. Inclusive, antes da pandemia, o Reino Unido não mais faz parte da União Europeia. Quando a gente vem trabalhando esse tema, a gente sabe então que essa saída já se concretizou e já houveram tentativas anteriores. O Reino Unido ele entrou nesse bloco em 1973 e de lá para cá houveram tentativas, houveram rusgas, houveram DRs entre o Reino Unido e a União Europeia. A gente sabe que o Reino Unido já foi uma grande potência mundial, mas perde esse posto no pós-Segunda Guerra Mundial justamente no período em que surge a União Europeia. E na União Europeia, como países de forte economia, eu destaco para vocês a Alemanha, a França. Portanto, o Reino Unido, de certa forma, ele nunca entrou profundamente dentro desse bloco econômico, tanto que ele não adotou o euro como moeda do seu país. Até hoje ele adota as libras esterlinas. Galera, não te esquece de uma coisa importante, a gente tem que entender que o Reino Unido ele é uma união política de 4 países. Fazem parte do Reino Unido a Inglaterra, o País de Gales, a Escócia e a Irlanda do Norte, como a gente vê no mapa. Portanto, ele é uma monarquia constitucionalista que está sob a tutela da Rainha Elizabeth, a imortal, que é a chefe de Estado, e temos hoje como chefe de governo o primeiro-ministro, que é o Boris Johnson. A gente tem, então, que retomar uma análise lá de 2015. Nesse período, a gente teve eleições para primeiro-ministro do Reino Unido e foi eleito em 2016 o David Cameron. E aí, então, ele lançou um plebiscito que dizia o seguinte: será que a população quer permanecer ou quer sair do bloco? Gente, a gente teve então na cédula de votação o Leave e o Remain. O Leave seria a saída e o Remain seria a permanência. Sendo assim, quem sai vitorioso é o Leave, 52%. Portanto, a população decidiu a favor da saída do bloco, da saída da União Europeia. E ficou estipulado que até 2018, então, a gente teria um parecer sobre essa saída ou não, que foi estendido para 2019 e agora em 2020 a gente concretiza, então, essa retirada do Reino Unido da União Europeia. Quem é que defende a permanência, ou quem é que defendia a permanência do Reino Unido nesse bloco econômico? Primeiro, o David Cameron, que é do Partido Trabalhista e Liberal Democrata. Tivemos também os jovens, a população mais jovem do Reino Unido, ela era a favor da permanência porque ela queria fazer intercâmbio cultural. A gente tem que lembrar, se você sai desse bloco econômico, você perde algumas vantagens, entre elas a livre circulação de mercadorias e a livre circulação de pessoas. E esses jovens não queriam perder essa vantagem, portanto eles queriam fazer intercâmbio cultural em outros países e em outras universidades. Quem é que defende então a saída desse bloco livre? Quem defende são os nacionalistas conservadores, né? A população mais idosa e adulta, essa faixa etária vai defender, principalmente os idosos, porque eles dizem que eles perderam muitas vantagens sociais na saúde, né, na moradia, na educação. E os adultos dizem que com a permanência do Reino Unido na União Europeia, a concorrência de mão de obra, ela aumentou muito, aumentando então o desemprego, né, no país. Falo para vocês também da questão que envolve as políticas migratórias. O Reino Unido não quer mais uma política migratória comum, ele não quer também uma política contra o terrorismo comum, né? Mesmo porque a gente sabe que surge nesse país diversos grupos sociais e políticos que são contrários, né, à permanência ou à entrada desses imigrantes ilegais e de refugiados, lançando então assim políticas xenofóbicas e até mesmo islamofóbicas em relação à população que estava chegando. Outra coisa, galera, como eu falei para vocês, a questão da degeneração do estado de bem-estar social, a gente observa que os benefícios sociais deixaram de chegar, então muitos indivíduos, né, principalmente da faixa etária adulta e idosa, colocam a culpa na União Europeia. Quais são as consequências dessa saída? Primeira consequência, a gente teve uma desvalorização da moeda do Reino Unido, que foi a libra esterlina, fuga de empresas com medo de uma crise econômica, isso aconteceu. Houve então também, né, muito desemprego no país por conta dessa fuga de empresas. O rebaixamento financeiro de Londres como capital mundial financeira, né, deixou de ser, né, uma capital importante no topo das capitais financeiras mundiais. E também
essa possibilidade de fim do Reino Unido. Porque eu preciso dizer uma coisa para vocês, galera. Tanto na Escócia quanto na Irlanda do Norte, quem ganhou não foi o Leave, foi o Remain, foi a permanência no bloco. Então a população da Escócia e da Irlanda do Norte quer permanecer no bloco. E isso pode provocar, então, né, o fim do Reino Unido. Isso pode provocar a fragmentação dessa união política. Quem sabe daqui a alguns anos, né, a Escócia e a Irlanda do Norte não venham, então, a interpelar um plebiscito, né, que decida, então, a sua saída do Reino Unido e o seu retorno para a União Europeia. Então isso deixa um buraco econômico, isso deixa uma crise econômica, inclusive o próprio FMI prevê que o PIB britânico possa diminuir em até 9,5%, e sem falar também que analistas dizem que vai faltar mão de obra na construção civil, na agricultura, né? Então pode haver prejuízos do ponto de vista da mão de obra e também do mercado consumidor. Até mesmo os clubes da Inglaterra podem ter prejuízos, porque na medida em que você sai do Reino Unido, esses clubes vão ter cotas de participação de alguns jogadores. Então, pode-se limitar o número de jogadores europeus nesses clubes ingleses. Então, os prejuízos, né, financeiros também podem chegar, né, ao esporte, pode chegar ao futebol. Quais são as vantagens que os analistas e os defensores, né, do Leave dizem, né, da saída da União Europeia? Primeira coisa, melhor aprovação de projetos e políticas. A gente observa que agora o Reino Unido vai ter mais autonomia para decidir sobre as suas leis, decidir sobre as suas políticas, além, é claro, né, de leis europeias que perdem a validade. Agora, o Reino Unido ele pode ter uma maior autonomia econômica, pode fazer relações econômicas com outros países, então alguns analistas dizem que esse ponto pode ser positivo. Já sabemos, o Reino Unido não mais faz parte da União Europeia desde 31 de janeiro, mas as vantagens, né, que a gente tem vão continuar, né, até 31 de dezembro. Então a gente está num período de transição em que essas vantagens elas vão permanecer até um ano. Depois disso, novos acordos serão costurados, novas regras vão acontecer, ok? Mas hoje o Reino Unido não mais faz parte da União Europeia. Inclusive, a gente tem que lembrar que um dos tratados que respaldou essa saída foi o Tratado de Lisboa, de 2009. É ele que permite, pela primeira vez, de todos os tratados que a União Europeia tem, a saída de um país do bloco, e foi isso que se concretizou agora em 31 de janeiro de 2020. Querido aluno, continue estudando, faça as nossas atividades, e na próxima aula a gente se vê. Tchau, grande abraço para vocês.